Será que eles conseguem manter a sequência, como dizem? Sim, não há nada que os impeça de fazer isso. Eles estão numa posição muito favorável. O estreito, por razões geológicas e de relevo, é muito difícil de controlar, mas eles têm os meios. Nós não temos. Não é um lugar que se possa atacar facilmente por terra ou pelo ar e exercer qualquer tipo real de controle ou influência. Eles podem, como você mencionou, destruir praticamente tudo no lado oeste do Golfo. Eles podem fazer isso. Eu diria que os iranianos também têm capacidade de destruir Israel completamente. E cada vez mais, parece que não há muito incentivo para os iranianos fazerem outra coisa. Quero dizer, se você está na posição deles agora e sabe que estamos tentando construir substitutos, por que esperar? Qual seria o incentivo para esperar? A posição da Rússia em 2022 era mais ou menos assim. A gente tem uma noção do que está acontecendo lá no leste da Ucrânia. Eles encontraram planos naquela região que falavam sobre reconquistar a Crimeia e atacar profundamente dentro da Rússia. Eles sabiam que estava sendo preparado, mas não perceberam o quão grave era. Subestimaram o enorme investimento de tempo, dinheiro e recursos que nós tínhamos feito nos ucranianos. Mas ficou claro que não havia motivo para esperar para ser destruído. Era melhor enfrentar, lutar e vencer, não importando quanto tempo levasse. Eu acho que essa também é a posição do Irã. E, na minha opinião, é a carta vencedora, por assim dizer. Eles conseguem resistir mais do que todo mundo. É por isso que eu digo, é uma guerra até o último míssil. A pergunta é, quem vai ficar sem primeiro? E olha, é irônico e preocupante. Se esse fosse o único problema que a gente tivesse com o Estreito de Hormuz, já seria uma situação bem sombria para nós. Mas tem outro ponto que torna tudo ainda pior para o nosso lado, e é justamente o ponto número 1 de todo esse memorando. A guerra precisa acabar no Líbano, entre Israel e o Hamas, que, aliás, nenhum dos dois fazia parte do memorando de entendimento. O professor Morandi também falou sobre isso e apresentou uma posição iraniana ainda mais clara do que eles tinham mostrado até agora nesse assunto. Os iranianos deixaram bem claro para os americanos: não vai haver acordo nuclear se o Líbano não for evacuado, se a guerra não acabar. Não vai ter negociação nuclear se isso não acontecer. Então, no fim das contas, isso depende dos americanos. Além disso, os iranianos podem tornar a vida dos americanos muito mais difícil no Estreito de Hormuz. Se os americanos deixarem de cumprir suas obrigações em outras partes, os iranianos vão entender que também não são obrigados a deixar passar tantos navios assim. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Mas esse é o principal requisito político do presidente Trump. Nada de armas nucleares, e por aí vai. Só que ele está dizendo, e é curioso, porque o lado iraniano sempre afirmou que não está buscando armas nucleares. Então isso seria simples. A gente declararia isso, tudo bem, negociaria depois que as outras questões fossem resolvidas. Mas agora eles estão dizendo que nem vão começar esse processo, a menos que isso aconteça antes. Então, Doug, me diga se você vê de outro jeito, mas se essa for mesmo a posição do governo iraniano, não vai haver negociação nenhuma, porque Israel nunca vai fazer o que está sendo exigido. Olha, do ponto de vista das pessoas em Washington e em Israel em particular, é praticamente a mesma coisa. Essa questão nuclear é quase uma distração. Na verdade, eu diria que é uma grande distração estratégica. Se a gente voltar e olhar os comentários feitos antes e logo depois disso, da primeira grande rodada da guerra que começou em fevereiro e terminou, eu diria, pelo menos temporariamente antes de julho, qual era o foco? Do que as pessoas falavam? Elas diziam, bom, as armas nucleares, sim, são importantes, mas o que realmente importa é o arsenal de mísseis balísticos, é a capacidade do Irã de ameaçar Israel. E esse é o problema. O que o Morandi diz não está errado, mas ele precisa entender uma coisa. Existe apenas um resultado aceitável para Israel nessa guerra: a destruição completa do Irã.
and that is the complete destruction of Iran. Just as the only outcome right now that satisfies. Assim como neste momento, o único resultado que satisfaz as pessoas em Kiev, e aliás, as elites globalistas, não as populações da Europa, mas as elites globalistas, é a destruição da Rússia. Assim como antes queriam dividir a Rússia em pedaços menores, saquear e explorar seus recursos, é exatamente isso que o pessoal em Washington e em Israel quer fazer com o Irã. Isso não mudou. Agora, sobre a questão das armas nucleares, é o seguinte: se você está realmente tão preocupado em impedir que outros desenvolvam e usem armas nucleares, então não os ataque. Mas isso nunca passou pela cabeça de ninguém, porque nunca foi prioridade na agenda. Lembre-se, os israelenses provavelmente aceitariam de bom grado qualquer desculpa que encontrassem para lançar uma arma nuclear contra o Irã, e nós provavelmente ficaríamos ali aplaudindo. Pois é. Ótimo, vá em frente e faça isso. Não espere que alguém nos Estados Unidos acorde, caia na real e perceba a completa insanidade e tolice de tudo isso. Não espere que alguém preste atenção ao que o resto do mundo pensa, muito menos os chineses ou os russos. Isso não vai acontecer. Ninguém se importa. Ninguém dá a mínima. Então, com o que estamos lidando aqui? Estamos lidando com os reis do mundo, servos obedientes do lobby judaico nos Estados Unidos, bem pagos pelo trabalho, bem recompensados por tudo que dizem e fazem, e eles vão continuar batendo nessa tecla até o fim. Isso é o Irã. Então, dito isso, qual é a resposta do professor Morandi? Construir mais mísseis, fortalecer as defesas, se preparar para o pior, porque ele vem aí. Eu não acho que o Irã tenha muita escolha nessa questão. Olha, Doug, enquanto eu te escuto falar aqui, eu fico lembrando de coisas que a gente disse ao longo dos últimos meses, coisas que a gente falou antes mesmo da guerra começar. E para mim, parece que a gente acabou se colocando na pior situação possível. Me diz se você concorda ou não com isso. Você foi pressionado tantas vezes, bastava aplicar aquela teoria do sair de cena, simplesmente ir embora, declarar a vitória, dizer o que quisesse e pronto, sair. Sem se preocupar com memorandos de entendimento, negociações ou qualquer outra coisa. Era só declarar vitória e ir embora. Essa teria sido a opção menos ruim que a gente tinha. Mas eu acho que agora, com esse memorando, o Trump acabou se prendendo numa situação que nem dá para chamar de sem vitória. É pior do que isso. Isso teria sido uma situação sem saída. Pelo que eu entendo, ouvindo você, agora a gente está numa situação em que é praticamente certo perder. Porque com o Estreito de Hormuz, a gente não consegue abrir totalmente, nem conseguir os termos que quer. E o Líbano não vai a lugar nenhum. O Hezbollah também não vai a lugar nenhum. Então o único caminho que o Trump tem é voltar para a guerra. Porque se ele simplesmente recuar agora, sem o Estreito de Hormuz ou sem o Líbano, ele vai ser visto como um perdedor. Então, para mim, parece que toda a pressão é para que ele vá e faça isso, o que no fim das contas vai garantir uma derrota real. Sim, eu acho que isso é verdade. E acho que, de novo, não quero ficar repetindo, mas é verdade. É uma guerra até o último míssil. E a gente não vai sair até acreditar que usou todas as nossas munições e capacidades. Não vamos a lugar nenhum. E o grande desapontamento com o Donald Trump é o seguinte: se a gente olhar para trás, e não é só uma questão de ver o que ele dizia antes de ser eleito, mas sim o que ele fez depois que chegou lá. O que ele realmente conseguiu mudar de forma fundamental? Eu acho que a resposta é nada. Talvez um dos pilares do edifício de sucesso que ele tentava construir fosse simplesmente a aprovação de uma lei sobre integridade eleitoral. Quer dizer, é difícil imaginar qualquer país no mundo dizendo algo como: a gente não quer que todo cidadão que vá votar no dia da eleição mostre um documento de identidade, porque vai que a gente descobre que ele nem é cidadão americano. Em vez disso, parece que não querem exigir nada de ninguém. E na prática, estão deixando essa responsabilidade nas mãos dos estados. Então, não existe integridade no voto. E se não há integridade no voto,
Qual é o real significado das eleições? E se as eleições não têm significado, o que isso diz sobre a República? Agora, você pensaria que o que eu acabei de descrever estaria no topo da lista de tarefas urgentes do Donald Trump, certo? Mas você tem ouvido ele falar muito sobre isso ultimamente? Na verdade, não. Eu acho que ele se afastou de coisas que eram vitais para a sobrevivência da nossa República e, em vez disso, está focado em tudo que importa para os doadores dele, para essa classe de doadores, para os globalistas que hoje governam o Ocidente. Como mais você quer chamar esse grupo, além de doadores e globalistas? Sionistas, neocons, a turma do Epstein, enfim, use o termo que quiser. Coloca todos no mesmo saco. São eles que estão conduzindo esse trem. Eles não ligam para eleições, não ligam para o eleitorado, não se importam com quem aparece para votar ou não. Eles é que estão no controle. Esse é o problema. E o presidente Trump não fez nada para mudar isso, nem espero que vá fazer num futuro próximo. E isso deixa a gente num grande dilema. Quer dizer, se a gente encerrasse o programa agora, seria uma perspectiva bem sombria. Infelizmente, tem outro lado nesse problema todo. Você mencionou guerra até o último míssil. Pois é, isso não se aplica só ao Oriente Médio. Também vale para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, na verdade, parece que o Volodymyr Zelensky quer ajudar a acelerar isso, porque ele tem um interesse muito forte nesses mísseis. Muito obrigado, Sen. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто nonsense. Isso é simplesmente um absurdo. Que no mundo moderno, a produção ainda não esteja ajustada o suficiente para realmente proteger as pessoas do terror balístico. Há muito tempo já mostramos e provamos que conseguimos produzir, em especial, esse tipo de armamento de defesa. Se a Ucrânia recebesse uma licença dos Estados Unidos para fabricar os sistemas Patriot, nossa produção seria suficiente para proteger o país e ainda ajudar os parceiros que também vão fazer isso. Então, o que ele está dizendo, e ele já falou isso nos últimos dias, é o seguinte: olha, para toda a OTAN, esqueçam esse negócio de 2027, porque, ao que parece, já existem alguns contratos para entregar sistemas Patriot em 2027 que ainda nem foram construídos. Ele disse, sabe de uma coisa? Esqueçam tudo isso. Me deem todos os que vocês têm agora e depois me deem também a capacidade de fabricar mais aqui no meu país. O que você acha dessa ideia? Bom, ele também mencionou outra coisa que eu acho que vale a pena destacar. No contexto que ele estava discutindo, ele dizia o que há de errado com o fato de o mundo ocidental não ter mobilizado de forma adequada sua indústria, suas capacidades, suas forças, para me apoiar, Zelensky. Agora veja, eu nunca fui um apoiador desse homem. Ele, como tudo que está ligado à guerra na Ucrânia, é uma fraude. Quero dizer, estamos falando de alguém como Kolomoisky, um famoso oligarca judeu da Rússia, que depois se mudou para a Ucrânia, se estabeleceu lá e fez bilhões. Hoje, pelo que parece, está preso em algum lugar. Foi ele quem descobriu o Zelensky, que cresceu falando apenas russo, que era comediante, não é ucraniano etnicamente e certamente não por nascimento, e o colocou no comando da Ucrânia com a ajuda, claro, da Nuland, dos Kagan e de outros. Essas pessoas criaram um governo fictício e a gente tem apoiado isso até o limite, graças à CIA e ao MI6 do Reino Unido. E ele está dizendo, olha, vocês me colocaram aqui, eu estava disposto a tentar resolver isso com um acordo de paz. Vocês mandaram o Boris Johnson, ele me prometeu o mundo e vocês não cumpriram. E o que ele está realmente dizendo é, se vocês não me derem tudo agora, eu não vou estar aqui no ano que vem. E ele está certo, ele está absolutamente certo. Agora tem outra coisa que nunca é mencionada.
o fato de que o presidente Putin tem mostrado uma enorme contenção. Ele sempre foi contra qualquer ação que pudesse levar à entrada repentina de forças da OTAN nessa equação. Ele não quer uma grande guerra. Ele lidou com isso muito bem. Mas as coisas estão ficando difíceis agora nessa guerra, no sentido de que o povo russo claramente perdeu a paciência. Só que a gente precisa lembrar que o presidente Putin também tem uma influência enorme na Venezuela, em Cuba e até no México. Ele tem uma influência muito grande em vários países. Ele poderia escalar o conflito que está acontecendo agora na Ucrânia contra ele. E além disso, o que estamos fazendo no Oriente Médio para destruir o Irã e expandir isso horizontalmente para o hemisfério ocidental. A gente tem sorte de ter o presidente Putin do outro lado dessa equação. O problema é que, em algum momento, o presidente Trump pareceu prometer algum grau de flexibilidade, de entendimento ou até de acordo lá no Alasca. Isso acabou se revelando uma fraude completa, uma farsa total. E eu acho que isso começou a mudar de verdade a situação e a atitude em Moscou em relação a nós. Não é só aquela ideia de não dá para acreditar em nada que os americanos dizem. Eles realmente nos veem como inimigos também, tanto quanto veem os europeus. Eu acho isso muito perigoso. E é por isso que não dá para descartar a possibilidade de vermos acontecimentos dramáticos nos próximos meses. A suposição de que os russos vão ficar quietos, mordendo aos poucos pedaços do inimigo, agora que temos essas cidades fortificadas caindo, mas sem ir além disso, eu acho que é um erro. É muito perigoso. Esse é o momento mais perigoso agora do que talvez qualquer outro que a gente tenha visto até aqui. Então não sei qual desses conflitos vai explodir na nossa cara primeiro, se vai ser o Irã ou a Ucrânia. E eu não descarto problemas no Caribe, com Cuba, Venezuela e até o México. Mas parece que ninguém está prestando atenção em nada disso. Ninguém enxerga a conexão entre essas coisas. E a gente devia enxergar. Tem mais coisa acontecendo do que a gente imagina. E nós não temos controle nem sobre o que está acontecendo dentro do nosso próprio país. E isso é outro assunto. A gente nem começou a falar de economia. Você pode chamar o Jeff Curry, que entende mais do mercado e do comércio de petróleo do que qualquer um, mas também pode chamar várias outras pessoas além dele. Ninguém pode prever com total certeza, mas a gente sabe que estamos caminhando para uma situação de emergência entre agora e o outono no mercado de petróleo. E isso vai ter impacto aqui dentro também. Alguém realmente está pensando nisso a fundo? Ou o presidente Trump está absolutamente convencido de que pode simplesmente manipular esses mercados para sempre, mesmo com a gente ficando sem petróleo para sustentar isso? Talvez isso mude e, quem sabe, o sol apareça e todo o mau tempo vá embora de repente. Eu não sei. Mas acho que há variáveis demais, muita coisa que pode dar errado. E ninguém parece juntar tudo isso de uma forma realmente significativa. Não, e isso é algo que não está indicando nada de bom, nem para que o sol volte a brilhar, nem para que a gente de repente recupere a sanidade. É claro que o presidente Trump, pelo que tudo indica, acredita que pode indefinidamente manipular os mercados, e que o mercado de papel, que ele consegue manipular de alguma forma, vai se refletir no mercado físico. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Só que essa mentalidade também se reflete na própria guerra, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E deixa eu te mostrar uma coisa, isso aqui é uma visão bem comum, bem de corrente principal. Talvez você nem tenha ouvido falar desse cara, Andrew Harding, que estava na Fox News falando sobre como o público em geral enxerga essa guerra. E eu acho que isso revela um problema ainda maior. Eu acho que se algum presidente for capaz de fazer os dois lados se unirem, vai ser o presidente Trump. Isso não quer dizer que um cessar-fogo ou uma pausa nos combates seja algo fácil. Claramente não tem sido. Mas o presidente tem um histórico forte
especialmente no segundo mandato, de conseguir pausas nos confrontos, cessar fogos e até interrupções de longo prazo em conflitos entre diferentes países ou grupos ao redor do mundo. Isso inclui Israel e Hamas, Índia e Paquistão, e mais recentemente, os Estados Unidos e o Irã. Aqui, o presidente está muito focado em usar a diplomacia para evitar que os conflitos se transformem em problemas maiores. Não, além da loucura que é isso, o fato é que o presidente Trump disse há alguns dias que ainda quer uma solução diplomática. E eu acho que a gente vai chegar lá. Ele disse, acho que estamos... Eu falei ao telefone no dia 4 de julho com o presidente Putin. E olha, dava para pegar quase palavra por palavra o que ele disse em 21 de janeiro do ano passado, quando assumiu, e era exatamente a mesma coisa. E 18 meses depois, nada acontece. E as pessoas continuam ouvindo o que eles dizem. E esse cara aqui, eu acho que ele nem tá falando pro público da Fox News, mas pro próprio presidente Trump, que obviamente sempre assiste. E isso só alimenta o ego dele. O ego de achar que pode fazer tudo isso, quando na verdade não faz nada. Quais são as suas preocupações se o Trump começar a acreditar na própria retórica? Eu acho que a gente devia mandar aquele rapaz para Fort Benning. Ele devia passar um tempo no bar dos oficiais e com o tempo alguém ia dar um soco nele e jogar ele para fora. E pronto, a carreira dele acabava ali. É bem irritante. Ele meio que representa no jeito de se vestir, de falar e tudo mais. Tudo que eu acho que está errado com a masculinidade americana hoje em dia. Quase não existe mais masculinidade. E ele fala qualquer coisa que as pessoas que colocam dinheiro no bolso dele mandam dizer. Olha, isso tudo é uma besteira, não significa nada, é tudo bobagem. Infelizmente, como eu disse no começo do programa, a maioria da minha geração ouve isso. Esse é o problema. Eles continuam ouvindo e acreditando, mas todo o resto já virou as costas. Eu acho que, quando você passa dos 50 para baixo, começa a ver cada vez mais gente dizendo, isso é um absurdo, não faz o menor sentido, eu não quero ter nada a ver com isso. A verdade é que, para os olhos da maior parte do eleitorado, as nossas grandes instituições de governo perderam completamente a legitimidade. E isso é algo muito perigoso. As pessoas simplesmente não acreditam mais no que estão ouvindo. Mas, de novo, se você vive dentro da bolha de Washington, D.C., parece que não existe problema nenhum. Agora, se você andar uns 160 quilômetros para o oeste, para o sul, para o nordeste ou para o noroeste, vai começar a ver uma realidade bem diferente. Infelizmente, dentro de Washington, o mundo de fantasia continua intacto. E ele é um exemplo disso. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.